Olá pessoal, hoje vamos começar a falar um pouco sobre o tema calor e trabalho. Especificamente, iremos abordar o tema de energia e mecanismos de transferência de calor. Bem, quando nós falamos em transferência de energia e de calor, nós precisamos nos preocupar se nós estamos falando de um sistema fechado ou de um sistema aberto. Quando nós falamos de sistemas fechados eles permitem apenas a transferência de energia para o sistema, enquanto que a energia associada à transferência de massa não é permitida. Então, dentro das formas de energia que nós podemos considerar então para um sistema fechado, nós temos duas, em particular calor e trabalho. Então, o calor ele é observado toda vez que a gente, por exemplo, deixa algo sendo aquecido na chama do fogão. Quando nós falamos de trabalho, nós estamos nos referindo mais a aquelas situações que levam alguma agitação ao sistema. Então, por exemplo, quando nós temos uma hélice agitando o sistema num liquidificador. Então, essas são as duas formas de transferir energia para um sistema. Quando nós falamos de energia, nós estamos de fato falando sobre a capacidade que nós temos de alterar um sistema, capacidade que nós temos de produzir um efeito sobre o sistema. São diferentes formas de energia que nós podemos observar no dia a dia em diferentes aplicações. Então nós temos a energia térmica, nós temos a energia mecânica, nós temos a energia cinética, a energia potencial, a energia magnética, elétrica, química e nuclear. São diferentes formas envolvidas e cada uma tem as suas particularidades. Todas elas, quando nós estamos modelando esse tema de energia do sistema, nós representamos a energia total do sistema pela letra E podemos considerar também a energia por unidade de massa. Em algumas situações é muito conveniente a gente considerar isso, como nós veremos daqui para frente. Então, no sistema internacional, a energia é vista em joule e a massa ela é vista em quilogramas. É muito interessante a gente ver quais são as parcelas que compõem a energia total de um sistema. Por exemplo, quando eu vi pela primeira vez essa organização das diferentes formas de energia que podem ser observadas no sistema, isso clareou bastante o meu entendimento sobre a energia, que ela pode, uma vez que ela pode ser tanto de origem macroscópica quanto de origem microscópica. Da origem macroscópica é aquela que nós estamos acostumados, que a gente vê lá em Física 1, que principalmente nós estamos falando sempre da energia na forma cinética e na forma potencial. Quando nós entramos no tema de energia microscópica, nós entramos lá nos detalhes da matéria. Nós nos preocupamos com aquela energia associada ao movimento das moléculas ou com aquela energia associada à estrutura interna de uma molécula. Pensando nas formas macroscópicas, então conhecemos a energia cinética. A energia cinética é 1/2 no sistema internacional, joule. É muito importante que a gente saiba trabalhar também com o conceito de energia cinética por unidade de massa, que basta a gente definir isso ou simplesmente pegar a energia cinética e dividir pela massa. Então, joule por quilograma. Isso é muito importante ou é muito conveniente, de fato, quando nós estamos, por exemplo, estudando o movimento da água através de uma turbina. Então, muitas vezes você quer saber assim, poxa, se eu transferir 1 quilograma de água para essa turbina, quanto de energia cinética é transportado por esse quilograma? Então, nessa situação é muito mais interessante a gente trabalhar com essa ideia de energia cinética por unidade de massa. Outra forma de energia macroscópica é a energia potencial, gravitacional, ou seja, ela está associada à energia que pode ser extraída do campo gravitacional. Então, se nós subimos, por exemplo, até um prédio
liberamos uma garrafa d'água lá de cima, inicialmente a garrafa ela tem uma velocidade zero, mas no momento imediato, antes de tocar o solo, ela tem toda aquela energia potencial foi convertida em energia cinética. E a gente sabe que isso acontece porque no contato com o chão a garrafa se despedaça. Essa energia ela é distribuída, ela é entregue nessa colisão com o chão. Então essa energia cinética sai de algum lugar. Inicialmente o sistema tinha apenas energia potencial. Então, essa energia potencial ela foi sendo armazenada à medida que a gente subiu nos diferentes andares. Então, toda vez que a gente subiu um andar, a gente agregou uma quantidade de energia à garrafa de água, assim como para o nosso corpo. Trabalhamos também no sistema internacional como Joule, para energia total, e quando nós consideramos energia potencial por unidade de massa, né, basta a gente dividir pela massa, ou seja, a gente fica com G vezes Z. Pensando já nas formas microscópicas de energia, nós podemos então ter a energia associada ao deslocamento, ou seja, energia de translação molecular, ou podemos ter, num caso de duas ou mais moléculas, a energia de rotação molecular. Então veja que na translação você observa a molécula se deslocando, né, realizando um movimento de translação puro, porém quando a gente inclui essa componente associada à rotação, então a molécula, além dela estar se deslocando, ela também está rodando no processo. Então ela tem duas formas de energia, nesse caso, uma forma de energia microscópica. Também podemos nos preocupar com o movimento das partículas subatômicas, por exemplo, o átomo, o elétron, ele se desloca em torno do núcleo com uma determinada energia cinética, também ele possui associada a ele uma energia cinética de translação. As moléculas poliatômicas em geral estão ligadas por forças intermoleculares. Podemos modelar essas forças intermoleculares pensando como pequenas molas, né, ligando essas esferas, ou de uma maneira mais idealizada de ver um átomo, né, considerando apenas como uma esfera. Então essas moléculas vibram, porque elas estão a uma temperatura elevada, então existe uma vibração molecular associada. Mas também podemos ter a energia associada ao spin do elétron, ao spin do núcleo, se essas partículas subatômicas forem vistas, né, como pequenos magnetos, né, como pequenos ímãs se deslocando. A questão é que envolve assim, quando a gente quer estudar a energia microscópica, a gente precisa estudar ciências específicas para isso. Então, quem se preocupa com esses detalhes microscópicos da matéria é a teoria cinética dos gases, é a mecânica estatística, é a mecânica quântica. Nós vamos considerar todas essas formas microscópicas de energia numa componente comum que a gente chama de energia interna. Então é energia associada ao corpo de maneira intrínseca. Então qualquer corpo que está acima do zero absoluto, ele tem uma determinada energia interna, uma vez que as moléculas que o compõem estão em constante agitação. Então todas as formas microscópicas são incluídas numa única forma, né, de energia chamada de energia interna. Dessa forma, a energia total ela é composta de energia interna, ela é composta de uma energia cinética interna associada às componentes microscópicas, uma energia cinética e potencial associadas às componentes macroscópicas. Representando isso dessa forma, né, como a energia total como sendo a soma entre a energia interna mais a energia cinética mais a energia potencial, então nós ficamos com a energia total sendo a energia interna mais massa vezes V² sobre 2 mais mgz. É muito comum também a gente trabalhar com variações dessas quantidades. Então quando a gente trabalha, por exemplo, com a variação da energia total de um sistema, a gente toma o diferencial de todos esses termos. Então a gente fica com energia, a soma
ou melhor dizendo, a variação da energia total do sistema é igual à variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Da mesma forma, se nós dividirmos a energia total do sistema pela massa, nós trabalharemos então com energia por unidade de massa. Isso significa que uma variação da energia por unidade de massa é igual à soma das variações. Então isso dá a variação da energia interna por unidade de massa mais a variação da energia cinética por unidade de massa mais a variação da energia potencial por unidade de massa. É importante a gente mencionar quais dessas formas aqui são mais importantes. Então, é muito comum, quando nós estamos trabalhando em termodinâmica, que a gente considere apenas a variação de U como importante. Ou seja, quando a gente faz essa abordagem, a gente considera que nós estamos falando de sistemas estacionários. Sistemas estacionários, eles envolvem uns sistemas que realmente estão em repouso ou sistemas que apresentam velocidade constante. Então, se não há variação na energia da velocidade do sistema, não há variação de energia cinética. Se não há variação da posição do sistema, não há variação de energia potencial. O mesmo vale aqui para as componentes por unidade de massa. Então, nessa situação, o que nós temos? Nós temos aqui que a variação de energia total é simplesmente modelada pela variação de energia interna, e aqui a variação de energia por unidade de massa é simplesmente modelada pela variação de energia interna por unidade de massa. Então, isso aqui é característico de sistemas estacionários. Então, quando a gente fala em sistemas estacionários, nós estamos desprezando as variações associadas, as variações de energia associadas à energia cinética, associada à variação de energia cinética, associada à variação de energia potencial. Então, esse é o caso mais comum. Vamos ver um outro caso que há variação de energia cinética e energia potencial. Isso vai ficar bem simples, a gente vai conseguir detectar muito bem em que situação usar cada uma dessas formas de energia que compõem a energia total. Sabemos, da nossa experiência do dia a dia, que se eu deixar, por exemplo, uma garrafa com gelo, deixar ela sobre essa mesa, então que o gelo ele vai se liquefazer após algum determinado tempo. Então essa bebida, de fato, ela vai se aquecer. Da mesma forma, se eu tenho uma xícara de café quente sobre essa mesa, ela vai se resfriar. Então a tendência natural dos sistemas é fazer com que gradientes de alguma propriedade, por exemplo, os gradientes de temperatura, sejam eliminados, tendo 1 a 0. Então essa é natural, isso é uma coisa sempre esperada. Então, enquanto não houver essa eliminação dos gradientes de um determinado sistema, nós temos uma transferência de energia. E essa transferência de energia se dá por meio de calor, se dá o nome de calor. Por quê? Porque há uma transferência enquanto há um desequilíbrio térmico, ou seja, enquanto há gradientes de temperatura. A definição que a gente utiliza para o calor é a mais simples, é a mais prática. Ela é chamada de definição de Poincaré. A partir da definição de Poincaré, o calor é definido como uma forma de energia transferida entre dois sistemas em virtude da diferença de temperatura. Toda vez que há diferença de temperatura, há transferência de calor. Então, se eu tenho um refrigerante que está a 25 graus Celsius e a sala está, o ar da sala que está em contato com esse refrigerante está a 25 graus Celsius, nós não vamos observar nenhuma transferência de calor. Por quê? Porque não há diferença de energia. Essa definição exige uma diferença de energia. Então, já se a gente tiver uma diferença de 10 graus Celsius, por exemplo, um refrigerante que esteja a 15 graus Celsius, nós vamos observar uma determinada transferência de calor. Se esse refrigerante estiver a uma temperatura ainda mais baixa, como 5 graus Celsius, nós vamos observar uma transferência de calor ainda maior. Então, a transferência de calor está diretamente associada
a intensidade do gradiente, a diferença que existe de temperatura naquela região. Então, quando nós falamos de calor, nós sempre estamos falando de transferência de energia na forma térmica. Algo que é importante sempre mencionar, que calor, um corpo em si, ele não possui calor. Um corpo ele possui energia, um corpo ele possui pressão, um corpo ele possui temperatura, um corpo ele possui uma determinada uma densidade, um determinado volume específico. Um corpo ele não possui calor. Calor é uma quantidade que é reconhecida quando nós temos uma transferência através de uma fronteira. Então, o calor é um fenômeno de transporte. Ele é um fenômeno que transporta energia de uma região para outra. Se não houver transporte de energia, não há calor, não há transporte de calor. Então, calor é sempre a energia que está em trânsito, associada a uma diferença. Então, ele é sempre reconhecido, né, ao passar por uma determinada fronteira. Isso a gente sempre precisa ter em mente. O calor é reconhecido na fronteira. Então, por exemplo, quando nós temos aqui um sistema com duas temperaturas. No sistema internacional, o calor ele é, como sendo uma forma de energia, ele é medido em joules. É muito conveniente também a gente trabalhar com calor por unidade de massa, quilojoules por quilograma. Então, muitas vezes a gente gostaria de saber quanto de energia está associada a uma determinada massa. Então, existe uma quantidade chamada poder calorífico. Então, o poder calorífico me diz assim, o quanto de energia eu consigo retirar a partir de uma substância, a partir de sua queima completa. Então, o poder calorífico me fornece essa energia. Por exemplo, se a gente fala lá do poder calorífico da gasolina, que seria algo em torno de 46 mil quilojoules para cada quilograma. Então nós estamos dizendo assim, cada quilograma de gasolina nós podemos, a partir de cada quilograma de gasolina nós podemos obter uma quantidade de energia de em torno de 46 megajoules. Então é uma quantidade de energia muito significativa. Então, em alguns momentos na engenharia, você pode associar essa ideia de calor transferido por unidade de massa de um sistema. Então, o sistema tem 10 kg, ele está transferindo 10 kJ, então a gente pode dizer assim, nós temos um Qzinho de 1 kJ, ele está transferindo então 1 kJ para cada quilograma. É uma maneira também usada com frequência em engenharia. Todo sistema que não apresenta, ou melhor, todo processo que não apresenta transferência de calor, ele é dito como um processo adiabático. Então, esse termo adiabático, ele vem lá do grego, da palavra adiabatos, e significa intransponível. Então, a origem do adiabático paira na ideia de que antigamente se acreditava que o calor ele era uma espécie de fluido. Então, esse fluido era chamado de calórico. Então, todo o sistema que estivesse protegido do calórico, ou seja, todo sistema que fosse intransponível para o calórico, ele seria um sistema adiabático. Então, todos os processos que acontecem em tal sistema são processos adiabáticos. Então, o sistema ele pode ser adiabático, literalmente, se ele estiver isolado. Lembrando que sistema isolado, como nós vimos lá no início do nosso curso, é um sistema que não troca informação com a vizinhança, ou seja, é um sistema que não troca nem energia nem massa com a vizinhança. Quando nós falamos em energia em sistema fechado, é um sistema que permite apenas
a transferência de massa, a transferência de energia. Quando nós falamos num sistema aberto ou num volume de controle, ele permite tanto a transferência de massa quanto a transferência de energia. Então, quando nós estamos falando num sistema isolado, ele não permite transferência de energia. Não importa a forma de energia, incluindo a forma calor. Então, isso poderia ser obtido se a gente considerar, por exemplo, uma caixa de isopor, né, com paredes bastante espessas. Então, se a gente observar isso por alguns minutos, a gente vai ver que não há transferência de calor. Claro, o isopor ele não é um isolante perfeito. Se a gente levar uma caixa térmica para a praia com uma mistura de água e gelo, se a gente observar aquela mistura de água e gelo por 1 hora, a gente não vai notar alteração na mistura de água e gelo. Porém, se essa caixa térmica fica lá durante um dia inteiro, no final do dia a gente vai observar que houve uma alteração. Então, isso significa que, na verdade, o isopor não é um isolante perfeito. Então, no nosso caso, a gente acaba idealizando sempre isolantes perfeitos. Ou, uma outra forma de ver isso, olha, a gente observa o fenômeno numa escala de tempo que é muito menor do que aquela escala de tempo onde a gente observaria alterações internas do sistema. Uma outra forma de enxergar um sistema adiabático é um sistema que não apresenta uma diferença de temperatura entre a parte interna e a parte externa. Não há diferença de temperatura entre sistema e vizinhança. Então ele também pode ser considerado como um sistema adiabático, um sistema que não apresenta a transferência de calor. Uma outra quantidade que é bastante útil para nós é o que a gente chama de taxa de transferência de calor. A taxa de transferência de calor é o calor transferido por unidade de tempo. Então, ele pode ser pensado assim, ele pode ser pensado como uma velocidade associada à transferência de calor. Então, quanto maior a taxa de transferência de calor, maior a velocidade de transferência de calor. Então, é por isso que a gente inclui, né, pode escrever o calor por unidade de tempo, assim como uma velocidade, né? Comprimento por unidade de tempo, mas aqui a gente escreve, é uma espécie de velocidade, é a maneira da gente interpretar isso. E utiliza, então, o que ponto para representar isso. Então, quando nós estamos falando de fluxo de calor, taxa de transferência de calor, nós estamos falando, então, do que ponto ou calor transferido por unidade de tempo. Quando nós estamos falando no sistema internacional, a gente pode trabalhar com joule por segundo ou quilojoule por segundo. E o joule por segundo, no sistema internacional, ele é o watt, é o considerado watt. Então, nós estamos, quando a gente fala em taxa de transferência de calor, quando a gente fala em velocidade de transferência de calor, a gente fala em watts. Podemos ter diferentes mecanismos de transferência de calor. Vamos estudá-los com calma a partir de agora. Então esse é um tema que está lá na página 75 do nosso livro-texto. Bem, o primeiro mecanismo de transferência de calor que nós vamos estudar é o mecanismo de condução. A condução se dá sempre no interior de um corpo, ou entre corpos em contato. O que a gente precisa ter em mente é que a condução sempre se dá entre corpos sólidos. Por exemplo, como a transferência de calor que se dá entre uma barra aquecida e um bloco de gelo. Então, enquanto nós imaginamos essa transferência entre corpos sólidos, nós temos o mecanismo de condução. Como que essa energia ela é transferida? Vamos imaginar uma situação assim. Imagina que você tem 2 colheres metálicas, uma de cobre e uma de ferro. Você vai lá e leva essas 2 colheres para a chama do fogão. Então, você vai perceber primeiro que o aquecimento não é instantâneo. Vai levar um certo tempo para que você sinta, né, o aquecimento da colher. E você vai perceber esse aquecimento antes na colher de cobre. Então, embora essas colheres tenham exatamente a mesma forma, a mesma quantidade de material, a gente percebe que o cobre ele se aquece mais rápido. A gente percebe o aquecimento mais rápido do cobre. Por que isso acontece? Isso acontece em função da diferença existente nos mecanismos microscópicos de transferência de calor em relação ao cobre, entre o cobre e o ferro.
Então, quando a gente imagina a transferência de calor, ela acontece da seguinte forma. Então, pensa aqui que nós temos uma região da barra que está em contato com a chama, que está mais aquecida, e uma região distante da chama, que está menos aquecida. Então, o que acontece é que a região, de um ponto de vista microscópico, a região que está em contato com a chama, as moléculas da região ficam muito mais agitadas. Então, a vibração molecular dessas moléculas é muito maior. A vibração molecular é muito maior. Então, as moléculas estão ligadas, mas elas vibram em torno da posição de equilíbrio. O que acontece é que essa vibração ela não fica contida numa região do metal. O que acontece é que essa vibração é transmitida. Então, até que todo o material esteja à mesma temperatura. O que acontece é que essa transmissão de energia, essa transmissão da vibração, ela não acontece espontaneamente, ela acontece de molécula para molécula. Então é por isso que a gente percebe, leva sempre um certo tempo para perceber que uma das extremidades da colher está sendo aquecida. Então quando a gente fala em diferentes materiais, nós temos diferentes estruturas microscópicas. Isso significa que essa vibração molecular ela muda de material para material. Quando a gente fala de gases e líquidos, por exemplo, as moléculas estão mais separadas. Em particular, gases. As moléculas estão bastante separadas. Então, o mecanismo de transferência de energia, nesse caso, do ponto de vista microscópico, é a colisão. Se não há colisão molecular, não há transferência de energia. Então, esse é o mecanismo de transferência de calor em gases. Colisão molecular. Então, quanto mais rarefeito o gás, menos colisões, menor transferência de calor. O mesmo acontece nos líquidos, só que as moléculas de um líquido são muito mais próximas, então essa transferência de calor ela é mais rápida. Então, em geral, líquidos transferem calor com uma taxa, com uma velocidade mais rápida do que que o calor é transferido em gases. Quando a gente fala de sólidos, aqui a gente tem sólidos que são metálicos. No caso dos metálicos, além da vibração molecular, nós temos elétrons livres ou fracamente ligados. A camada de valência. Quando esse elétron leva um pedeleco, quando ele sente uma vibração um pouco mais intensa, ele se desprende do átomo e viaja com maior velocidade. Como ele se desloca, ele carrega consigo uma determinada energia cinética. Então essa energia cinética é transferida para o todo. Então o que acontece que o efeito líquido disso é que a transferência de calor em materiais metálicos ela é muito mais rápida, porque os elétrons livres funcionam como um gás dentro do metal. Eles se deslocam rapidamente em função desse ganho de energia cinética numa região mais aquecida. Então, essa energia é rapidamente transferida para o outro lado. Então, isso significa que a condução, que a transferência de calor, que a velocidade de transferência de calor é maior em materiais que apresentam uma grande quantidade de elétrons livres. Se a gente pensar num caso que não tem elétrons livres, por exemplo, aquecimento da madeira. Então, se você compara o aquecimento de uma barra de ferro com a madeira, você vai perceber que a madeira leva muito mais tempo para aquecer. E muito provavelmente você não vai perceber o aquecimento se você deixar isso numa chama. A madeira vai acabar queimando, entrando em combustão e você não vai perceber o aquecimento. Por quê? Porque a eficiência do processo de transferência de energia por meio da vibração, ele é muito menor do que aquela eficiência que se dá por elétrons livres. Essa é uma diferença interessante, para a gente entender o mecanismo de condução em materiais sólidos e metais. Vamos tentar agora entender essa ideia de taxa de transferência de calor, ou seja, joule por segundo, quilojoule por segundo no processo de condução. Então, imagine que nós temos aqui, olha, 2 reservatórios. Então, nós temos um reservatório com água em ebulição e nós temos um reservatório com água misturada com gelo. Então, água ao nível do mar, isso aqui, a água em ebulição está a 100 graus Celsius. Ao nível do mar, uma mistura de água e gelo está a 0 graus Celsius. Então, e assim, vamos imaginar que são reservatórios, ou seja, você tem grande volume de água em ebulição e grande volume de água, de uma mistura com água e gelo. E entre esses 2 reservatórios vamos colocar uma barra metálica, por exemplo, uma barra de cobre.
Então imagina também que essa barra de cobre ela está isolada, ou seja, que ela está imersa, que ela tem aqui, olha, uma determinada película. Vamos colocar aqui, ó, que ela tem aqui uma película, está toda recoberta por uma determinada película de isopor, por exemplo. Imagina aqueles tubos de ar-condicionado. Você tem o tubo que transporta os gases dentro do ar-condicionado, mas externo ao tubo existe aqui uma película protetora. Película não, né? Um isopor, uma espécie de EVA, um isopor que justamente evita que o calor se perda pelas paredes. Então aqui, olha, esse calor aqui é zero. Ele não sai pelas paredes justamente porque nós temos aqui isopor. Só que está envolto por isopor. Tá ok? Então isso significa que o tubo metálico, o tubo de cobre, ele funciona como um cano. Da mesma forma como acontece no cano entre dois reservatórios. Então imagina que nós temos aqui dois reservatórios com água, né, aqui nós temos uma diferença de altura entre eles. Tem um desnível aqui, um desnível H. Então agora a gente já sabe, né, que se existe um desnível nessa região, vamos imaginar inicialmente que isso aqui esteja fechado. Então, essa é a situação que a gente vai observar. Então, se a gente considera a pressão nesse ponto aqui, olha, ela é exatamente igual à pressão nesse ponto aqui, ó, como nós vimos nas aulas anteriores. O mesmo vale para cá, né? Um ponto C e um ponto D. Mesma camada horizontal, mesmo fluido, pressão em equilíbrio, porque não há movimento. Aqui a gente com certeza pode dizer que PA é igual a PB, e aqui a gente com certeza pode dizer que PC é igual a PD. Tome cuidado, né? Porque aqui, ó, PB é diferente de PC. Aqui existe uma barreira, uma válvula. Por exemplo, isso aqui é uma barreira. Então isso não permite que a pressão aplicada de um lado seja transmitida para o outro lado. Ok? Então nós temos essa situação aqui. Digamos que em um determinado momento, agora, vamos apagar isso aqui. Digamos que a gente, em um determinado momento, a gente vem aqui e elimina essa válvula. Então o que vai acontecer? O que a gente vai observar é o seguinte. No momento que você retira a válvula e você analisa, ó, imediatamente no instante posterior, imagina a pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto, a gente sabe que a pressão no ponto A é maior que a pressão no ponto B. Exatamente no momento que você retira a válvula. Por quê? Porque existe um desnível aqui associado. Existe esse desnível. Isso significa que as pressões são diferentes. O que acontece? O fluido escoa nessa direção aqui. Ó. Então a gente vai observar uma massa sendo transferida, a gente vai ver isso no futuro, mas tem um fluxo de massa, uma taxa de transferência de massa daqui para cá. Então, por quê? Porque existe um gradiente de pressão. Existe uma diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. O mesmo acontece aqui, pessoal. Existe uma diferença de temperatura entre o ponto A e o ponto B. O que significa? Significa que vai haver uma transferência de calor. Da mesma forma que essa transferência de massa aqui, olha, ela é proporcional à diferença de pressão. Vamos imaginar aqui PA menos PB. Aqui, a transferência de calor é proporcional à diferença de temperatura. TH menos TC. Temperatura mais alta menos a temperatura mais alta. Vamos colocar aqui, ó, é proporcional a PA menos PB.
Então veja que quando a gente pensa num líquido é mais fácil, é mais intuitivo. Então, mas a situação é perfeitamente análoga. No caso da direita, no caso do tanque, nós temos transferência de massa. No caso da esquerda, nós temos transferência de calor. Então, ambos, dependendo da diferença, dependendo do gradiente envolvido, nós teremos uma transferência de massa mais rápida, uma transferência de calor mais rápida. Então, é por isso que muito da termodinâmica ela foi desenvolvida se baseando nessa ideia de transferência de massa, nessa ideia de se pensar como calor sendo um fluido. Então, um fluido que flui de uma região mais quente para uma região mais fria. Essa ideia funciona. Então, muito da termodinâmica foi desenvolvida com essa ideia. Porque existe uma analogia entre o escoamento de um fluido e o escoamento de calor. Então, as relações físicas, de fato, são muito similares. Então, o que a gente conclui aqui? Olha, da mesma forma que nós temos um aumento, uma diferença de pressão, leva a um aumento maior de massa do ponto A para o ponto B, nós temos uma transferência de calor maior do ponto aqui de alta temperatura para o ponto de baixa temperatura. Então, o fluxo, a velocidade de transferência de calor é proporcional à diferença de temperatura. Uma outra situação agora. Agora imagina que esses dois reservatórios, em vez de estarem ligados por duas barras de cobre, eles estão ligados agora por duas... em vez de estarem ligados por uma barra de cobre, estão ligados por duas barras de cobre. O que vai acontecer? Olha, a gente imagina o seguinte. Que o fluxo de calor aqui, olha, que a velocidade com que o calor é transferido é muito maior. Ou seja, é proporcional à área. Se isso não é tão claro para você, imagine o mesmo exemplo anterior, onde nós temos dois reservatórios ligados. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Podemos considerar justamente a mesma diferença de pressão, ou seja, o mesmo desnível. Mas agora, em vez de considerar um duto estreito, considera um duto mais largo, ou seja, aumenta a área de contato entre o reservatório 1 e o reservatório 2. O reservatório A e o reservatório B. O que acontece? Assim, você vai conseguir nivelar esses reservatórios muito mais rápido. Então o fluxo de massa de A para B vai ser muito maior, ou seja, o fluxo de massa de A para B também é proporcional, nesse caso, à área do duto. Que a gente pode imaginar aqui, ó. Então tem uma área. Então aumenta a área, aumenta o fluxo de massa. Por fim, podemos ver uma terceira situação que influencia a condução de calor, a distância entre os reservatórios. Imagina, nós estamos falando em velocidade de transferência. Quantos joules são transferidos em um segundo? Quantos joules são transferidos em uma hora? Então, se a gente imaginar esse exemplo do reservatório, ponto A e ponto B. Cara, se esse tanque tiver 1 metro, eu vou conseguir escoar esse fluido em um determinado tempo, levando ao equilíbrio dos níveis de um lado, do lado A e do lado B. Se eu tiver um duto, em vez de ser um duto de 1 metro, eu tiver um duto de 1 quilômetro, vai demorar muito mais tempo para eu fazer esse escoamento. Então o que acontece aqui? Acontece aqui que o fluxo de massa ele é inversamente proporcional ao comprimento. Então quanto maior o comprimento, mais tempo vai levar para você transferir massa do ponto A para o ponto B. O mesmo acontece aqui quando nós estamos falando em fluxo de calor. O fluxo de calor ele depende do comprimento da barra, de maneira inversa. Quanto maior o comprimento da barra, mais tempo vai levar para o calor fluir da área mais quente para a área mais fria. Então existe um percurso envolvido.
Podemos lembrar aqui do exemplo da vibração, olha, quanto maior o comprimento do material metálico, mais tempo vai levar para as vibrações, né, viajar de uma região para outra, da informação viajar de uma região para outra, dos elétrons livres viajar de uma região para outra. Então, aumentei o comprimento, diminuí a transferência de massa de uma região para outra, ou a transferência de calor de uma região para outra. Quando nós analisamos esses três efeitos, né, que a condução depende da diferença de temperatura de maneira proporcional, é proporcional à área e é inversamente proporcional ao comprimento, nós podemos combinar isso numa única relação física. Só que isso aqui ainda é uma relação de proporcionalidade. Nós quero substituir esse proporcional por um sinal de igual. Mas para fazer isso, o que falta? A gente precisa dizer qual é o material aqui, olha. Então, aí entra o que a gente chama de condutividade térmica. A condutividade térmica me diz assim, ó, isso é cobre, isso é ferro, isso é madeira. Cada um desses materiais tem uma estrutura microscópica diferente e dessa forma transmite as vibrações e os elétrons livres de maneira diferente. Então, a condutividade térmica que dá justamente, define a relação entre a transferência, o fluxo de calor e as outras quantidades que nós discutimos. Então ele é uma medida da capacidade do material conduzir calor. Quanto maior o valor de K, de Kt, nesse caso, maior será a transferência de calor. Mais rápido se observará a transferência de calor. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui olha, nós temos o ouro. Então, o ouro ele transmite 317 watts por metro por Kelvin. Já o alumínio, olha aqui, ó, transmite 237 watts por metro por Kelvin, ou por grau Celsius. Veja que aqui eu posso trabalhar com Kelvin nessa relação ou grau Celsius. Por quê? Porque o tamanho do Kelvin é exatamente igual ao tamanho do Celsius, do grau Celsius. Então, os graus, né, têm o mesmo tamanho. Então, aqui quando a gente está falando de diferença de temperatura, não há problema em falar em Kelvin ou em Celsius. Se vocês tiverem alguma dúvida, usa o Kelvin ou usa o Celsius. Usa Kelvin, né? Usa Kelvin que não vai ter problema nenhum. Em algumas situações, como a gente vai ver, se você usar Celsius, vai dar problema. Mas por outro lado, se você sempre usar a escala absoluta de temperatura, ou seja, a escala Kelvin, todos os resultados estarão corretos, né? Porque toda a teoria ela é definida em termos de propriedades absolutas. Então, aqui nós temos outros materiais, vidro, gelo, ferro. Vejo que a prata ela conduz calor com uma eficiência muito maior que a do ouro. Então, já se a gente compara isso com o ferro desses materiais que a gente citou, desses metais aqui, é o pior. É o que pior conduz calor. Então, curioso ver que, se a gente observar também aqui a água líquida, a água líquida ela conduz calor de maneira menos eficiente que a água sólida. Então a água sólida conduz calor mais rápido. Então uma barra de gelo conduz calor mais rápido do que um duto de água. Então isso acontece por quê? Por causa da estrutura microscópica, né? Então o gelo, as moléculas estão muito mais próximas, transmitem a vibração. Enquanto que na água as moléculas estão mais agitadas,
que estão um pouco mais afastados e essa eficiência de transferência se reduz. Um exemplo interessante que às vezes, né, prático, né, se você quer medir rapidamente, se tem dois materiais, qual conduz calor mais rápido? Qual é aquele material que possui uma taxa de transferência de calor maior? Então você pode determinar isso fazendo um experimento, enrolando 2 arames desses materiais, cujas condutividades são desconhecidas. Pode fixar umas taxinhas de cobre, por exemplo, em ambos os lados, como está ilustrado aqui nesse experimento. Você pode ligar aqui as taxinhas de cobre com parafina ou com margarina, por exemplo, e aquecer. Então aquele material no qual a gente observar a liberação das taxinhas antes, significa que é um material que conduz calor com mais eficiência. Então é um experimento bastante prático para a gente observar isso. Outro exemplo aqui, dá uma olhada no isopor. O isopor tem uma taxa de transferência muito, muito baixa, né? A condutividade dele térmica é muito baixa. Por quê? Porque ele tem, em grande quantidade, ele tem ar. Então o isopor, ele herda, né, essa baixa condutividade térmica, né, porque ele é praticamente preenchido por ar. Então ele utiliza essa propriedade associada ao ar. Então o isopor, aí somado ao material, né, que compõe o isopor, além do ar, nós temos uma condutividade térmica um pouquinho mais baixa. Um exemplo que a gente pode pensar aqui é aquele que acontece quando nós temos um sanduíche de materiais. Então, por exemplo, digamos que você está considerando a análise da transferência de calor em um telhado. Então vamos imaginar aqui um telhado, olha. Você tem um telhado aqui, ó. Então esse telhado ele é constituído por várias camadas. Então ele é feito do telhado convencional, né? Vai argila, vai um pouco de madeira, vai um pouco de ar, né? Nessa mistura. Então alguns têm uma manta protetora dentro do telhado. Então aqui nós temos vários materiais. Se a gente podemos representar isso até por algumas linhas aqui, ó. Vamos ver. Aqui seria, por exemplo, argila. Aqui seria madeira. Aqui a gente pode ter um terceiro material, poderia ser uma manta térmica para melhorar o conforto térmico dentro do ambiente. E você gostaria de modelar justamente isso, né? Como é que seria justamente a transferência de calor nesse caso aqui, ó. Então você gostaria de saber, por exemplo, quanto calor que flui aqui, olha, a partir disso. Um problema típico de engenharia. Volta e meia a gente vai encarar materiais assim, né? Análises desse tipo. Então, como é que a gente poderia modelar agora o processo de condução? Porque se a gente observar esse caso aqui, olha, aqui nós temos um único material envolvido. A barra metálica é um único material envolvido. Agora a gente está fazendo um sanduíche. Nós temos vários materiais envolvidos. Como é que seria isso, né? Então vamos lá. Então o que nós temos? Podemos usar tudo que a gente aprendeu até esse momento. Então nós sabemos que a transferência de calor ela é definida por essa relação aqui, ó. Que ponto? Então é condutividade térmica vezes a área. Temos aqui que isso depende da temperatura mais alta e da temperatura mais baixa e de maneira inversamente proporcional depende do comprimento. Então essa relação que nós temos aqui, né? Ok, então aqui a gente pode fazer o seguinte. Então nós podemos redefinir isso da seguinte forma. Então imagina que você tem aqui, ó, TH menos TC sobre L sobre KT sobre A.
E chame isso aqui, olha, de um R. Então, a relação, ela fica escrita dessa forma aqui, olha. TH menos TC sobre R. Esse R visto dessa forma é o que a gente chama de resistência térmica. Olha aqui, olha que interessante. Quanto maior a resistência térmica, menor o fluxo de calor. Quanto maior a resistência, menor a velocidade com que o calor transmite, que o calor é transmitido de uma região para outra, da alta temperatura para baixa temperatura. Então esse é um conceito importante para nós. Veja aqui, olha, para modelar materiais com várias camadas, a gente lembra lá das aulas de resistores. Como é que a gente modela a corrente elétrica dentro de um resistor? A gente imagina assim, olha. Você imagina que você tem aqui uma resistência 1. Você imagina que você tem uma resistência 2. Você tem aqui uma resistência 3. Então lá, quando a gente estuda correntes elétricas, resistores, a gente vê lá, você pode compor vários materiais de diferentes resistências. Então cada um deles tem uma determinada resistência. Qual que seria a resistência efetiva? A resistência equivalente seria a soma das resistências. Então a resistência efetiva aqui seria R1 mais R2 mais R3. Então a relação que envolve fluxo de elétrons, ou seja, energia elétrica, é muito similar à relação que envolve fluxo de calor. Então as relações são bastante análogas, se vê elas têm a mesma forma. Então o que a gente faz aqui o que a gente define, agora, olha, dependendo do material que você tem, você vai ter diferentes resistências. Então só que a resistência no caso da transferência de calor, ela depende do quê? Da espessura do material. Quanto maior veja, olha, da mesma forma que a gente analisou anteriormente, quanto maior a espessura, maior a resistência. Se eu tiver uma condutividade térmica alta, significa resistência menor. Se eu tiver uma área elevada, resistência menor. Então é isso que a gente considera nesse caso aqui. Então a gente considera, então, quando trabalha com material com várias camadas, então o fluxo de calor efetivo, ele é determinado pela TH menos TC sobre a resistência efetiva. Então aqui a gente pode até marcar isso, né? Ele é uma relação também bastante útil no nosso dia a dia. Então veja, pessoal, algumas vezes você vai ver CA fora dessa relação. Então aqui, como os As são todos iguais, não faz muita diferença a gente colocar dentro ou fora. Então, algumas vezes você vai ver também essa resistência efetiva como sendo área TH menos TC sobre a resistência. Então essa é outra forma de vocês, outra forma que vocês podem ver o fluxo de calor efetivo. Um outro mecanismo que envolve a transferência de calor é aquele mecanismo chamado de convecção, que já nós comentamos um pouco em uma das nossas aulas. Então o mecanismo de convecção é que gera, por exemplo, aquele vento terral que nós temos no início da manhã, aquele vento que se dá da praia para o mar. Então é o vento terral. Já no início da tarde, em geral, a gente tem um vento maral, que vem do mar para a terra. Isso acontece em função do aquecimento da areia ao longo do dia. Então, quando a areia se resfria durante a noite, então o que acontece é assim. Então,
ao longo do dia, você tem tanto a água do mar, quanto a areia sendo aquecidos pelo sol. Só que a água do mar leva muito mais tempo para aquecer. Então a areia você aquece mais rápido. Uma vez que você aquece mais rápido a areia, você faz com que essa região mais próxima, o ar mais próximo da areia, fique um pouco mais aquecido. Como ele fica um pouco mais aquecido do que a região superior, o que a gente vê é assim, em função dessa diferença de densidade, um empuxo, um movimento de baixo para cima. Quando esse ar aquecido se movimenta para cima, ele dá espaço para o ar frio que vem do mar. Então, o ar frio que vem do mar ocupa esse espaço e se aquece novamente, e sobe. Então, se gera uma circulação, né, ao longo do dia. À medida que o ar, à medida que vem a noite e tanto a água quanto a areia se resfriam, a gente observa que a areia se resfria mais rápido do que a água. Então, como ela se resfria mais rápido do que a água, o mesmo acaba acontecendo agora, só que na água. Então, essa região do ar fica um pouco mais, toda vez que ela se aquece, ela se movimenta para cima, gerando então, um movimento de ar, movimento de uma grande massa de ar, que acaba sendo ocupado por um ar mais frio. Então, nesse caso, nós temos, né, uma corrente de convecção no sentido inverso. Então, durante as manhãs, a gente observa isso aqui, olha, que é um vento terral, da terra para o mar. Nos períodos da tarde, a gente observa um vento maral, que é um vento do mar para a praia. Então a gente sempre fica muito próximo da superfície, né? A gente sempre está aqui, ó, em ambos os casos, né? Então a gente vai perceber, né, esse movimento de ar aqui, olha, e esse movimento de ar aqui. Ó. Então essa é a corrente de convecção que é bastante conhecida, por exemplo, numa praia, num rio, próximo a um rio. Então esse fenômeno ele é, de fato, muito mais complicado do que o mecanismo de transferência por condução. Se você observar uma extremidade aquecida, olha aqui, olha, dentro da água, você vê que, em função do empuxo, né, todo o fluido que está na vizinhança e ocupa esse espaço e é aquecido, ele se movimenta para cima, em função da diferença de densidade, causando vários movimentos, olha aqui, ó, complicados, né? Isso aqui, ó, se a gente observar a fumaça de um cigarro se deslocando para cima, você vê que os movimentos são bastante complicados. Então a convecção, ela une conceitos que estão tanto na termodinâmica quanto na mecânica dos fluidos. Então ela, de fato, a modelagem da convecção é um processo mais complicado que vocês vão estudar aí, né, em uma disciplina específica. Então o mesmo acontece aqui quando nós estamos aquecendo um fluido em uma panela. Olha como nós temos aqui. Olha. Toda vez que o fundo se aquece, o que acontece? Ele fica mais leve que o fluido que está em cima e logo ele se movimenta. Então isso fica bastante claro se a gente observar uma panela feita de um material translúcido como vidro, como é esse caso aqui. Ó. Aqui a gente também tem um exemplo que a gente pode observar. Então, olha, imagine que nós temos uma chaleira. A gente está observando uma chanela, o movimento da água, né, através de uma chaleira. Então, olha aqui. Ó. Então, inicialmente temos, vamos ver aqui, ó. Inicialmente nós temos, olha, um bloco metálico a 65 graus Celsius. Então, para a gente observar isso com mais detalhes, ele está fazendo um experimento com um recipiente bem fino que possui um líquido
dentro dele. Então essas são duas placas de vidro, né, isoladas com líquido dentro. Olha aqui, ó. Então, está em contato, a gente tem um material condutor aqui, ó, material metálico, entre as placas de vidro e o líquido e o bloco de metal. Mas não dá para ver muito. Então a gente consegue trabalhar um pouquinho essa imagem, né, se você coloca um grid atrás. Daí a gente começa a ver, olha aqui, ó. Olha os movimentos. Você observa a distorção do grid. Agora a gente começa a ver as correntes de convecção. Então, o que acontece é que o índice de refração ele depende do gradiente de temperatura. Então, dependendo do gradiente de temperatura, você tem aí deflexões que são diferentes. Então, um fluido que foi aquecido, ele está a uma temperatura maior que a sua vizinhança. Então, a gente observa esse movimento. Então, às vezes é interessante a gente observar isso também como, olha, a gente consegue tratar isso no computador. Se a gente coloca atrás um fundo com pontilhado, com um ruído, como esse que está mostrado aqui, olha. Aí a gente consegue fazer um algoritmo para modelar isso, para entender isso melhor. E observar isso em termos de padrão de cores. Então aqui nós temos, olha, o vermelho, cores mais altas, o verde, cores mais baixas. Desculpe. Temperaturas mais altas para o vermelho e temperaturas mais baixas para o verde. Então nós temos aqui essa situação, olha. Aí a gente consegue determinar o gradiente de temperatura, né, do líquido em função do tempo. Você consegue perceber isso. Olha que legal isso aí. Então você começa a ver, ó, como é que acontece a região, ó. E o fluido começa a se movimentar. Algumas regiões específicas se movimentam, ó, em função da diferença de densidade, essas plumas. Né? E essas plumas, percebam, existe uma região aqui, olha o gradiente de temperatura nessa região, o gradiente de temperatura nessa, ele é muito maior aqui, olha. Então as plumas, esses volumes de água que estão com uma densidade mais baixa, viajam muito rápido para a região superior. Isso significa que o transporte de energia ele é melhorado. Então, nessas regiões aqui, olha, porque você tem um gradiente de temperatura, né, você tem essas regiões mais aquecidas, olha, essa região está mais aquecida do que essa. Então, onde tem convecção, tem um transporte mais efetivo de energia. Olha que curioso, hein? Olha que movimento bonito e complicado também de a gente modelar. Então, a partir de um determinado momento, começa a vaporizar, né? Começa a entrar em ebulição. Olha o que acontece. Ele está considerando aqui o líquido etanol. Então, vejo que a formação de bolhas melhora muito a transferência de calor, porque as bolhas elas se movimentam rápido de baixo para cima. Então, quando há mudança de fase, você tem um transporte de energia muito mais efetivo, muito mais rápido. Só que tem um problema. Se formar muita bolha, acaba formando uma película, né, gasosa entre o líquido e a parte sólida e a parte metálica. E como nós vimos, quando a gente está falando em gases, a transferência de calor em gás se dá por colisão, porque o gás fica rarefeito. A colisão, a molécula ela tem que se deslocar de uma região para outra, né, até colidir. Então isso faz com que a transferência de calor seja muito mais baixa. Olha aqui, ó. Você vê que o movimento ele cessa e pequenas bolhas vão sendo transferidas. Esse é chamado de crise da ebulição, onde a transferência de calor ela cessa.
Então aqui a gente consegue perceber, né, como é complexo esse fenômeno que envolve a convecção, o movimento do fluido, o movimento de uma massa aquecida. Você tem transporte de massa. Diferente no caso da condução, que você tem apenas vibração ou elétrons livres. Aqui você tem massa sendo movimentada ao mesmo tempo. Então isso pode ser muito mais efetivo na hora de resfriar alguma região aquecida. Então, nós podemos ter uma convecção livre, que é aquela convecção que se dá de maneira natural, ou podemos ter uma convecção forçada. Quando você tem um ventilador, você está forçando o resfriamento. Assim como você tem quando um motoqueiro está dirigindo a alta velocidade, ele sente muito mais frio, né? Então, a passagem do ar, né, que fica em contato com o corpo dele por algum tempo, rouba calor dele. Então, o resfria mais rápido. Então, a gente, quem anda de moto por um período mais longo, em velocidades mais altas, se resfria rápido. Então, aí seria também um exemplo de convecção forçada. Como que a gente pode modelar a convecção? Ela é modelada usando uma lei chamada lei de Newton, lei de resfriamento de Newton. Como é que isso se dá? Vamos imaginar o seguinte. Então, como que seria o perfil de velocidades de um fluido em contato com uma barra aquecida? Digamos que você tem aqui uma barra aquecida e você assopra em cima lá. Então, quando você faz isso, você provoca um deslocamento de ar acima dessa barra, acima desse material aquecido. Então, se a gente fosse medir a velocidade do fluido em diferentes pontos, digamos que você meça a velocidade aqui com um anemômetro, aqui, 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 aqui. O que a gente observaria? A gente observaria, olha, que a velocidade, esses vetores de velocidade aqui, eles são maiores à medida que a gente se afasta do material metálico. Esse é o perfil de velocidade. Então isso acontece por quê? Porque o fluido é viscoso. Então quando ele entra em contato com o sólido, ele é freado pelo sólido. Então as regiões que estão mais próximas do sólido são freadas, sofrem maior influência do sólido. Então, e no limite, essa região aqui, olha, a velocidade é zero. Por quê? Porque a velocidade do fluido assume a velocidade do sólido, no limite do contato entre os dois. Então o perfil de velocidades é esse aqui, olha. Se a gente analisa o perfil de temperatura, ele tem essa característica aqui. Então a temperatura é mais alta onde? Próximo à parede, próximo à superfície. Então ela é definida aqui, por TS. Longe da superfície, nós podemos chamar isso de TF, ou um T infinito. Aqui, Então, em T infinito seria aquela temperatura que não foi perturbada pela presença da parede aquecida, do bloco aquecido. Então, uma maneira de modelar esse efeito é usar uma relação simples, como essa aqui, que é a relação de Newton. Então, você tem aqui a diferença de temperatura. Então, veja, o fluxo de calor sempre se dá pela diferença de temperatura. Nesse caso específico, a diferença de temperatura entre essa superfície aqui e a temperatura lá no infinito, olha aqui. Quanto maior for essa diferença de ΔT, maior será o fluxo de calor por convecção, maior transporte de energia. Isso também depende do contato, da área de contato. Olha, se você não tiver contato entre o bloco aquecido e o ar, você não tem transferência de calor por convecção. Então isso depende da área de contato. Quanto maior a área de contato, maior a convecção. Isso também depende de um coeficiente H, que é chamado de coeficiente de transferência de calor por convecção. Então esse H, ele leva em consideração vários detalhes. Então ele leva em consideração o arranjo experimental, ele leva em consideração a geometria, ele leva em consideração o fluido, ele leva em consideração a velocidade. Veja que a gente simplifica muito
a modelagem do fenômeno considerando a lei de resfriamento de Newton. Todas as informações sobre a mecânica dos fluidos, a dinâmica de fluidos envolvida, as propriedades, as características do fluido, a geometria envolvida, ficam incluídas dentro dessa constante aqui. Então realmente é uma maneira bem simples de modelar a convecção. Então no futuro vocês vão ver que é possível modelar a convecção de uma maneira muito mais precisa, considerando geometrias mais complexas. Para o caso de geometria simples como essa aqui, olha, uma placa aquecida em contato com o fluido, ótimo, é mais do que suficiente. Mas se as geometrias forem mais complicadas, isso precisa ser revisto. Temos aqui, olha, alguns valores típicos que a gente pode considerar. Olha aqui, ó, só para a gente ter uma noção do transporte de energia. Lembre-se que nós estamos falando aqui dessa relação aqui, né? Então aqui o fluxo de calor, ele é H, proporcional a H, proporcional à área, proporcional à diferença de temperatura da superfície, entre a temperatura da superfície e a temperatura no infinito, aqui, ó, longe da superfície. Então o H está aqui, ó. Então só para a gente ver as unidades envolvidas, olha aqui, ó. A gente sabe que ponto é visto em watts. A gente sabe que, digamos que a gente queira considerar isso, a gente sabe que a área no sistema internacional, sempre usando o sistema internacional, é vista em metro quadrado. A gente sabe que a temperatura no sistema internacional ela pode ser vista em graus Celsius, a diferença de temperatura em graus Celsius ou em Kelvin. Então isso aqui pode ser graus Celsius ou Kelvin, tanto faz. Tá com dúvida? Usa Kelvin. Então, se a gente vai analisar isso aqui, olha, tem que sobrar watt no final. Para sobrar watt, então qual que seria a unidade envolvida? A unidade envolvida para o H seria watt sobre metro quadrado por, vamos considerar aqui, Kelvin ou Celsius. Tanto faz, né? Então, vamos deixar só Kelvin aqui para deixar isso mais claro. Então, se o H tiver essa unidade, veja que então, isso aqui vai embora com esse cara aqui, esse embora vai com esse cara aqui ou com o outro. Então, realmente, a unidade envolvida para o H é essa aqui, olha. É watt por metro quadrado por Kelvin. Então, quanto de calor é perdido por segundo para cada metro quadrado de superfície, para cada grau de diferença de temperatura, para cada Kelvin de diferença de temperatura. Então vejam aqui, quando nós falamos em gases, nós temos uma taxa de transferência, né, um coeficiente de transferência em torno de 2 a 15. Se a gente vai para líquidos, isso aumenta consideravelmente, de 50 para 1000. Se a gente vai para gases forçados, né, como um ventilador, isso de 15 a 250. No caso de líquidos, 100 a 20.000. Se a gente está falando de processos que envolvem mudança de fase, olha aqui, ó, condensação e ebulição. Isso aqui é muito grande. Olha aqui, ó, de 2.500 a 100.000 watts para cada metro quadrado para cada Kelvin. Então, não é à toa que quando se deseja transportar muito calor, resfriar muito calor, ou aquecer substâncias de maneira muito rápida, se usa fenômenos de condensação ou ebulição. Então por quê? Porque o transporte de energia envolvido na mudança de fase, como a gente viu ali no exemplo da chaleira, ele é muito mais eficiente. Então assim, a gente vai ver em que situação é isso. A gente vai ver numa geladeira. Então aquele circuito da geladeira, você tem ali uma substância refrigerante, um líquido refrigerante, e esse líquido em alguns momentos ele está no estado gasoso, em alguns momentos ele está no estado líquido, em outros momentos ele está no estado de mistura. Então a transferência de calor, o resfriamento que se dá numa geladeira, se dá de maneira rápida porque envolve uma mudança de fase. Então a mudança de fase sempre exibe grandes taxas de transferência de calor. Veja que quando a gente fala em mudança de fase, a gente está falando
na troca de calor entre um fluido e um sólido, ou seja, convecção. A última forma de transferência de calor que nós podemos considerar é aquela que se dá por meio de radiação, ou seja, por meio de ondas eletromagnéticas, ou simplesmente fótons, partículas de energia, partículas de luz. Então, diferente dos outros casos, a transferência de energia ela não precisa de um meio de transporte. Então veja que convecção usa transporte associado ao movimento de um fluido em função da diferença de densidade. Quando nós falamos de condução, você tem vibração molecular. Aqui, se você não tiver material nenhum, nem fluido nem sólido, você continua tendo transferência. Então, não necessita de um meio material. O que acontece, por exemplo, quando nós estamos considerando a troca de calor, a troca de energia entre o Sol e a Terra. Então, como entre o Sol e a Terra existe vácuo, não existe material, essa transferência se dá apenas por radiação. Transferência de energia por ondas eletromagnéticas. Como é que funciona isso, né? Como é que é essa ideia? A ideia é a seguinte: todo corpo que está acima do zero absoluto emite radiação térmica, de alguma forma. Então, se o corpo está, uma superfície, está a 20 graus Celsius, ele emite radiação na faixa do infravermelho. Se nós temos uma chama, por exemplo, uma chama emite, ou um brasido, ele emite o vermelho, a cor vermelha, né? A luz, uma luz visível. Então, a cor vermelha nós podemos associar a algo em torno de 800 graus Celsius. Se a gente olhar aquelas lâmpadas mais antigas que, com filamento, elas emitem uma luz branca. Aquele filamento está a uma temperatura perto de 3.000 graus Celsius. Então, o branco emite, a luz branca é emitida de materiais que estão na faixa de 3.000 graus Celsius. Então, se veja que existe a concepção de uma lâmpada, ela é uma coisa bastante elaborada. Aquela região interna da lâmpada é uma região sem material, né? É uma região de vácuo. Então, porque contato com o ar a essa temperatura provocaria movimentos internos de convecção, trocas rápidas de calor, resfriamento de uma região do filamento enquanto a outra se mantém aquecida. Então, choques térmicos, isso faz com que a lâmpada se estrague muito rápido. Então, lá você tem alguns detalhes envolvidos aí, associados à fabricação de uma lâmpada dessas mais antigas, né? Então, quando a gente fala em transferência por radiação, essa transferência se dá pela lei de Stefan Boltzmann, que ela é escrita aqui da seguinte forma: ela depende da propriedade do material. Aqui essa propriedade é chamada de emissividade, uma capacidade do material emitir calor. Depende também da área, ou seja, a área de contato. Aqui aparece uma constante de proporcionalidade chamada constante de Stefan Boltzmann, que é chamada aqui de um alfa. E esse alfa tem esse valor, ele equivale a 5,67 vezes 10 a menos 8 watt para cada metro quadrado, para cada Kelvin elevado à quarta potência. E aqui nós temos a temperatura, mas veja, a temperatura elevada à quarta potência. Então isso significa que a gente precisa tomar cuidado quando a gente trabalha com transferência de calor por meio de radiação. Então aqui a emissividade, associada à eficiência que o material emite energia. Quando a gente fala de emissividade, nós estamos falando com relação à superfície ideal, né? Um corpo que emite muito bem calor, mas também absorve muito bem. E esse corpo ideal é chamado de corpo negro. Então, quando nós falamos a melhor emissão possível, nós nos referimos à emissão do corpo negro, cuja emissividade é igual a 1. Então, a pior emissão possível
seria emissividade igual a zero. Então a emissividade varia de 0 a 1. Da mesma forma que um corpo ele pode emitir energia, ele pode absorver energia. Aí nessa situação entra a absortividade, representada aqui por alfa. Da mesma forma, varia de 0 a 1. Então, e é a fração de energia da radiação incidente que é absorvida. Então, um corpo negro, como ele absorve bem, esse corpo idealizado, ele absorve tão bem quanto ele emite, a absortividade de um corpo negro é 1. Então, a gente sempre mede a absortividade em relação ao do corpo negro, assim como a emissividade. Como um corpo, em geral, ele está imerso em um determinado ambiente, e esse ambiente também está acima do zero absoluto, então o corpo ele emite calor, mas ele também absorve calor. Isso significa que nós precisamos trabalhar com a transferência líquida de calor, que seria a quantidade emitida menos a quantidade absorvida. Isso é transferência de calor líquida. A lei de, vejam aqui nós temos então uma propriedade associada à emissão e uma propriedade associada à absorção. Quando nós temos um material, uma superfície, que está à mesma temperatura, então, e mesmo comprimento de onda, o processo de emissão se dá no mesmo comprimento de onda, a absortividade é igual à emissividade. Ele emite da mesma forma que ele absorve. Então, a alfa é igual a beta. A alfa é igual a epsilon nesse caso. Então, a absortividade é igual à emissividade. Isso é chamado de lei de Kirchhoff. Isso nos permite escrever a lei de radiação dessa forma aqui. Então, que envolve uma diferença em temperatura, mas tome cuidado. Isso aqui é uma diferença associada à quarta potência. Cada um deles está elevado à quarta potência. Então, isso significa que quando a gente estiver trabalhando com radiação, a gente não pode trabalhar em Celsius. Por quê? Primeira razão. Um corpo que está a 0 graus Celsius, ele emite calor? Ele emite calor. Ele está acima do zero absoluto, muito acima do zero absoluto, 273 graus acima do zero absoluto. Então ele emite calor. Então aqui, isso não daria zero, a emissão não daria zero. Então, é uma razão física para dizer, não posso usar Celsius. Então tenho que usar Kelvin. Então, da mesma forma, essa diferença, se você usar Celsius aqui, não vai funcionar. Então, apenas quando nós temos o delta T medido em Kelvin, medido em Celsius, simples, o delta T, T final menos inicial, que nós podemos considerar que o grau Celsius é igual ao grau Kelvin. A diferença que o tamanho do grau é o mesmo em ambas as escalas, mas aqui não. Aqui entrou uma quarta potência, então isso faz com que a gente possa trabalhar apenas com Kelvin nessa situação. Então, por fim, nós temos o seguinte, olha, se um corpo ele está a uma temperatura maior que o ambiente, por exemplo, como nós nesse momento a temperatura do nosso corpo está em torno de 37 graus Celsius, nós estamos perdendo calor por radiação para o ambiente, que está em torno de 20, 25 graus Celsius. Se eu estiver, por exemplo, numa situação onde a temperatura do corpo é menor que a temperatura do ambiente, nesse caso, o corpo ele absorve mais radiação. Então, se a temperatura do corpo é igual à temperatura do ambiente, taxa líquida é zero. Por quê? Porque a emissão é exatamente igual à absorção. Para resumir a história, nós temos o seguinte, então. Vejam, os três mecanismos de transferência de calor dependem essencialmente da área de contato. Quanto maior a área de contato, maior a transferência de calor, maior a velocidade de transferência. Depende de uma propriedade do material, condutividade térmica, coeficiente de convecção, coeficiente de transferência por convecção, e também depende de epsilon, aqui, emissividade, capacidade do material tem de emitir calor. E também depende da temperatura envolvida, aqui, né?
ou melhor, de uma certa diferença de temperatura. Então, só observando que essa diferença aqui é um pouco diferente das outras, né, porque ela leva esse termo, as temperaturas elevadas à quarta potência. Então, todos envolvem uma diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Quanto maior a propriedade, a medida a facilidade com que o material transmite calor, maior a transferência de calor, maior a velocidade que o material transmite calor. Então, um material ou uma aplicação muito bem sucedida desses 3 mecanismos de transferência de calor é a garrafa térmica, né? Se a gente observar a garrafa térmica, olha, ela é formada por duas paredes vítreas, né? Uma parede interna e uma parede externa. Entre essas 2 paredes nós temos vácuo. Olha aqui, ó. Nós temos vácuo em torno dessa parede. Por quê? Para evitar a convecção. Da mesma forma, para evitar qualquer processo de condução, né? Toda convecção, ela começa por uma condução. Então você evita o vácuo, elimina tanto convecção quanto condução. Além disso, as paredes, né, da garrafa térmica são prateadas. Então, a parede prateada ela reflete a energia, reflete as ondas eletromagnéticas. Inclusive, reflete a radiação térmica, considerada nessa análise. Então, isso significa que ela minimiza as trocas que se dão entre vizinhança e ambiente. Então, tanto o fluxo que se dá de fora para dentro é eliminado, quanto o fluxo que se dá de dentro para fora, né, se nós estamos considerando um líquido que está quente. Se nós estamos considerando um líquido que está frio, ele elimina a transferência de fora para dentro. Sempre lembrando que o fluxo de calor sempre se dá da alta temperatura para baixa temperatura. Para nós finalizarmos essa ideia de mecanismo de transferência de calor, vamos explorar um exemplo que envolve a transferência através de uma janela. Digamos que você tem uma janela, uma sala que está a 20 graus Celsius, está separada da região externa por um vidro de espessura de 5 milímetros. Então a sala está separada da região externa, né, por um vidro de 5 milímetros. Então a região externa, lá distante, né, lá no infinito, está a 10 graus Celsius, ou melhor, menos 10 graus Celsius. A superfície aqui, olha, está a 12 graus Celsius, 12,1 graus Celsius. Então a temperatura da sala está a 20. Então, se nós formos definir aqui um perfil de temperatura, o perfil vai ser assim, olha. Então aqui nós temos 20 graus Celsius, que cai através do vidro até 12 graus Celsius, de maneira linear, e essa temperatura cai de 12,1 graus Celsius até menos 10. Então esse seria o perfil aproximado de temperatura. E vamos assumir também que essas temperaturas são fixas, que esse é um processo que se dá em regime permanente. Então digamos que a sala sempre está a 20 graus Celsius porque sempre existe uma fonte geradora de calor. Então tem uma televisão ligada lá dentro. Então mesmo que o calor esteja sempre fluindo de dentro para fora, né, sempre existe uma fonte emissora de energia, uma fonte que transmite, que permite, né, que a sala se mantenha a 20 graus Celsius. Então isso se dá em regime permanente. Então esse perfil aqui de temperatura, ele é um perfil fixo, ele não muda ao longo do tempo. Essa é a ideia de regime permanente, fluxo em regime permanente. Como é que seria, nesse caso, qual seria a taxa de transferência de calor por condução, convecção
e radiação. Vamos lá, podemos calcular isso. Então vamos começar aqui com a taxa de transferência por condução. Então, condução aqui. Então a condução, assim, ela só se dá no interior de um corpo sólido ou entre corpos sólidos. Então a condução, ela acontece apenas dentro do material sólido, nesse caso, que é o vidro. Então não há condução no ar da sala nem no ar externo. Então apenas nessa região. Então aqui nós teríamos a condutividade térmica do vidro, a área do vidro. Aqui, de maneira geral, nós podemos escrever isso assim, olha. Então, olha, quando vocês estudarem, né, se estiverem estudando condução do calor, a lei que vocês vão ver é assim, olha. Já aparece um gradiente de temperatura aqui, um unidimensional, ΔT sobre ΔX. Então a lei de condução de calor, ela é dada dessa forma aqui, olha. Então aqui, para a gente determinar qual é a expressão para a condução de calor, a gente tem que usar o sistema de referência. Tá, aqui o sistema de referência está representado na imagem, olha. Aqui nós temos um X positivo nessa direção. Então o calor flui por condução dessa região aqui, olha, para essa região aqui. Ou seja, ele sai daqui, olha, e vem para cá. Aqui que está concentrada a condução. Então nós temos aqui, ó, se a gente for escrever isso vai ficar assim, ó, menos kT, área de contato, ΔT. O que é ΔT? Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final está aqui, olha. Aqui é a temperatura final. Vamos chamar essa temperatura final de temperatura da superfície externa. Qual que é a temperatura inicial? Temperatura da superfície interna. Aqui, ó. ΔT, final menos inicial. TSE menos TSI. Sobre ΔX. ΔX aqui seria X final, L, menos X inicial, 0. Então isso vai dar o quê? Então olha, já considerando esse sinal aqui, então isso aqui vai dar condutividade térmica vezes a área, temperatura da superfície interna menos temperatura da superfície externa. Ou seja, temperatura alta menos temperatura baixa sobre a espessura. Então veja que, de forma geral, isso aqui é chamado de lei de Fourier. De forma geral, a lei de Fourier ela engloba aqui um sinalzinho vermelho, um sinalzinho aqui marcado em vermelho aqui, ó. Então, se não houvesse esse sinal, a gente teria problema no cálculo aqui do gradiente, porque a gente teria o inverso, teria a temperatura de superfície externa menos temperatura da superfície interna. E isso aqui daria um sinal, daria um calor negativo, indicando que o calor ele está fluindo da baixa temperatura para alta temperatura, o que está errado fisicamente. Então, esse sinal ele precisa aparecer aqui porque ele corrige justamente essa questão matemática, né? Envolve o gradiente aqui. Então, só um detalhe, porque vocês sempre vão ter a expressão nos formulários, vocês vão ter uma expressão dessa forma aqui, ó, em termos do gradiente. Então, tem um sinal aqui, ó. Tá ok? Então, aqui, ó, se a gente aplicar isso aqui, nós temos então que a condução ela vai ser igual a condutividade térmica 1,4 Watt por metro por Kelvin ou por Celsius, tanto faz nesse caso. Então olha aqui a gente pode até deixar assim por graus Celsius, porque a gente vai trabalhar com temperaturas em graus Celsius. A área 5 milímetros, ou seja, aqui a gente pode dizer 0,005, 5 por 1000,
para dar metro. Desculpe, isso aqui é espessura do vidro, né? Tá aqui embaixo, na verdade. Isso aqui, ó, a área tá em metro já, tá em metro quadrado, desculpa. Então aqui é 0,5 metro quadrado. Aqui nós temos então temperatura da superfície interna 20 graus Celsius menos superfície externa 12,1. Tudo isso aqui vai dar 1 grau Celsius. Sempre explicitem as unidades, pessoal, fica sempre muito mais claro, né? A gente vê se a gente está fazendo a análise correta. Então, por exemplo, aqui tem que ser em metro, então dá 0,005 metro. Então, olha aqui, ó. Esse metro aqui com esse metro vai embora com esse metro quadrado. Esse grau Celsius vai com esse grau Celsius e sobra watt, como deve ser. Então, se vocês calcularem isso aqui isso vai dar 1106 watts. Vamos lá. Calculamos a condução. Então o calor ele atravessa a janela inicialmente por condução, mas depois, olha aqui, ó, depois ele sai por convecção e também sai por radiação. Olha aqui, ele passa inicialmente por condução, depois ele sai, parte dele sai por radiação e parte dele sai por convecção. Claro que a energia tem que se conservar, ou seja, a quantidade radiada mais a quantidade convectiva, ela deve ser igual à quantidade condutiva. Então, a condução tem que ser igual à quantidade de fluxo de calor total por condução, deve ser igual ao fluxo de calor total por radiação e mais o fluxo total por convecção. Nesse problema, tome cuidado, isso aqui nesse problema. Então, vamos calcular aqui por condução primeiro. Então, olha. Desculpe, convecção, né? Então, isso aqui vai dar o coeficiente de convecção. Então, aqui nós sabemos que isso aqui é H, a temperatura da superfície que emite calor menos a temperatura no infinito. Então, isso vai dar, nesse caso, o coeficiente de transferência de calor por convecção 95,8 watts por metro quadrado para cada Kelvin ou Celsius. Vamos considerar aqui, já que vamos trabalhar com temperatura em graus Celsius, vamos considerar por graus Celsius aqui, vezes a área de contato. Nesse caso, 0,5 metro quadrado, vezes a diferença de temperatura. Temperatura da superfície externa, 12,1, menos temperatura no infinito, menos 10 graus Celsius. Isso que nós temos. Se vocês calcularem essa quantidade, isso aqui vai dar, eu tenho aqui 1158,6 watts. Por fim, vamos calcular a radiação perdida, nesse caso. Então aqui seria epsilon, vezes a área, vezes a constante de Stefan Boltzmann, ou sigma, vezes temperatura da superfície elevada à quarta potência, menos temperatura lá do ambiente, lá longe. Vamos considerar do ambiente, nesse caso, a mesma que a temperatura igual no infinito, longe, distante da superfície. Então, calculando isso aqui vai dar vidro, epsilon 0,92, emissividade, vezes a área 0,5 metro quadrado, vezes 5,67, vezes 10 na menos 8. Aqui é watt por metro quadrado por Kelvin elevado à quarta potência.
Aqui é Kelvin, pessoal, não pode ser Celsius. E aqui nós temos então vezes, vamos colocar aqui embaixo, olha aqui, ó, vezes. Aqui vai dar temperatura da superfície 12,1 mais 273 dá 285,1 elevado à quarta potência menos 263 menos 10, 273 menos 10, 263 elevado à quarta potência. Então, tudo isso aqui, se vocês calcularem, vai dar que a quantidade associada à radiação aqui é um pouco menor. Então aqui nós temos que isso dá em torno de 47,5 watts. Então se a gente somar 47,5 com 1058,6 watts, dá aproximadamente 1106, como a gente já esperava. A gente sabe que a energia é conservada, não pode haver perda de energia nesse caso. Então não há perda de energia nessa situação. Então aqui é um bom exemplo, que envolve os três mecanismos. Tem, pessoal, lá na lista de exercícios, assim como tem uma outra lista de exercícios que em geral a gente resolve em sala de aula, vocês têm vários outros exemplos envolvendo esses diferentes mecanismos. Então, resolvam os exercícios de ambas as listas, de modo a vocês terem um entendimento mais completo desses fenômenos. Lá vocês vão ver vários exemplos interessantes. Bem, pessoal, aqui nós temos algumas referências bibliográficas, as referências em particular que foram usadas para a confecção desse material. Então, em particular, nós temos um material online que é do Potter, que é o livro Termodinâmica para Engenheiros. Está disponível na BU. Tá ok? Então anotem as dúvidas que em breve a gente vai fazer uma live para discutir questões específicas. Tá bom, pessoal? Então nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.